Questão 3 de Química da FUVEST 2017. Eletroquímica, eis que surge pela primeira vez em nossas aulas, né? Nós temos aqui 3 testes que são feitos previamente para nos dizer qual é o potencial de oxidação desses metais. Portanto, qual é a chance, qual é o potencial de oxidação, que seria a perda de elétrons. Portanto, perder elétrons aqui é o estudo nesse primeiro experimento, nessa tabelinha aqui. Ele faz a seguinte construção deste teste. Coloca diferentes metais, como eu coloquei aqui no meu desenho, metal chumbo, metal zinco, metal ferro, e testa este metal em diferentes soluções. Primeiramente, ele testa o chumbo na presença da solução de nitrato de chumbo e percebe que não acontece nada. Coloca depois o próprio metal chumbo na solução de nitrato de zinco e também não vê nada, nenhuma deteriorização deste metal. Novamente, no chumbo na presença de nitrato de ferro, esses dois poderiam trocar elétrons, mas não acontece nada. Portanto, nós temos aqui um baixo potencial de oxidação. Ele não vai perder elétrons, o que é necessário para fecharmos a nossa pilha. Agora vamos ao metal zinco e perceba que aqui ele já tem uma reatividade maior. O zinco, por sua vez, quando presente da solução de nitrato de chumbo, apresenta sim reação. Portanto, o zinco aqui está cedendo elétrons. Já na presença da própria solução de nitrato de zinco, esses dois cátions, ou esse metal e esse cátion em si, não trocariam nada de elétrons. Já o zinco, metal zinco, mergulhado numa solução de nitrato de ferro, ocorre sim uma reação, mostrando que o zinco tem um potencial razoavelmente bom de oxidar-se. Ele perdeu elétrons nessas duas reações aqui. O que, quando comparado com o nosso terceiro e último metal, mostra que o zinco foi o melhor. Portanto, eu vou escrever aqui, não o baixo, mas alto potencial de oxidação. Enquanto que o ferro, este metal reage apenas na presença de nitrato de chumbo e não reage na presença de nitrato de zinco ou na presença de nitrato de ferro, o que mostra que ele tem um potencial intermediário. Vou colocar aqui mais ou menos potencial de oxidação. Portanto, essa seria a interpretação da tabela. Identificar o metal com maior potencial de oxidação, que no caso é o zinco, e o que tem o menor potencial de oxidação, que é o chumbo. Esse potencial de oxidação será útil para fecharmos a nossa pilha. O texto fala de que o eletrodo, a semicela de cobre na solução de nitrato de cobre, é o cátodo, portanto ele reduz. Palavra mágica aqui que também é interessante memorizar. Toda vez que existe um cátodo, esse cátodo sofre a reação de redução. E o que seria a redução? Ganha elétrons. Portanto, os elétrons eles precisam atravessar esse fio e chegarem até aqui. Eles precisam chegar até o metal cobre. E da onde eles vão sair? Justamente da plaquinha que está aqui na dúvida. O ânodo, justamente o ânodo, é onde oxida, onde perde elétrons. Com essa interpretação, então, nós podemos dizer qual seria o melhor cara aqui, né, o melhor metal que poderia me fornecer a maior diferença de potencial, a maior DDP, medida aqui nesse equipamento voltímetro. Olhando para nosso raciocínio, perceba que se eu colocar esse metal zinco na posição desta semicela, nós teremos um alto potencial de oxidação combinados com o cobre que quer receber. Portanto, esse quer muito dar elétrons e este quer muito ganhar elétrons, o casamento perfeito. Portanto, nós podemos dizer que o zinco apresentará um potencial de 1,7 volts, que é o maior potencial registrado no experimento. Agora, vamos pegar pelo outro extremo.
o potencial menor desse experimento foi 0,44, o que indica que colocaram um metal com baixo potencial de oxidação. Com certeza, o metal que foi colocado nessa posição de ânodo para gerar um potencial tão baixo, provavelmente é o chumbo, que tem o mais baixo potencial de oxidação. Portanto, 0,44 volts com certeza se refere ao metal chumbo. Raciocínio esse que é muito clássico nas questões de química, uma vez que os dois extremos acabam definindo agora o intermediário. O potencial de 0,75 provavelmente é do ferro. E só assim nós poderemos concluir então quais seriam os potenciais da pilha feitos a partir desses metais com as suas devidas classificações em potencial de oxidação.